a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a... E eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Seremos breves, porque o nosso culto será mais ou menos de 1 hora, porque logo após nós teremos mais uma turma de irmãos que estarão congregando também conosco e participando da ceia do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Quem achou, diga amém. Vamos meditar na palavra de Deus, pois quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso e eterno Pai da glória, louvado seja o Senhor pela tua palavra em nossos corações. Aplica, ainda que brevemente, traz força e encorajamento aos meus irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Presta atenção, porque eu serei breve. Daqui a pouquinho nós teremos a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de encorajamento à igreja de Roma, aos crentes de Roma. E veja bem que essas mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para trazer encorajamento à igreja de Roma, ela também é uma palavra ao nosso coração, nas nossas vidas também nesses dias. Hoje pela manhã eu até falei
né? O que seria de nós se não tivéssemos a palavra de Deus para nos nortear, para nos direcionar, principalmente, amados irmãos, nesses dias que nós estamos atravessando? O que seria da sua vida se você não tivesse a direção da palavra de Deus? O que seria de nós? Talvez nós estaríamos como as demais pessoas lá fora, sem esperança alguma, mas nós, nesse entardecer, nós podemos louvar a Deus, porque Deus nos deu a sua palavra para nos guardar, nos confortar, nos consolar e também nos encorajar nesses dias que nós estamos atravessando. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele vai trazer essa palavra de encorajamento aos irmãos. E ele vai precisamente, irmã Neuza, falar acerca dos cuidados de Deus para com as nossas vidas, irmã Enedinha. E eu quero citar aqui rapidamente acerca dos cuidados de Deus para com as nossas vidas, mesmo nesses dias de tão grande adversidade, mesmo nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Primeiro ele vai falar que Deus, ele é aquele que nos assiste nos momentos de fraqueza. Assistir aqui, irmãos, denota que Deus, ele está presenciando tudo o que sucede conosco. Deus, ele contempla todas as coisas. Nada, irmãos e irmãs, passa despercebido aos olhos do nosso Deus. E é justamente nos momentos mais aflitivos, mais doloridos, mais adversos das nossas vidas, é que Deus nos assiste, isto é, Ele está conosco, Ele nos vê também nos momentos de tribulação. Já era esta a certeza de Davi. Davi dizia o que, irmãos? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga graças a Deus. Significa, irmãos, que Deus nos assiste nos momentos de adversidade. Há pessoas que pensam que Deus neste momento se retirou, que Deus não tem contemplado, que Deus não tem visto, mas a palavra de Deus nos garante, irmã Vilma, que Deus, ele é aquele que nos assiste nos momentos de adversidade. Você pode ter certeza que Deus, ele te vê, Deus, ele te contempla, Deus, ele sonda o nosso coração. Segunda verdade que Paulo vai dizer, que Deus não somente nos assiste, mas Ele deu a cada crente lavado e redimido no sangue do Cordeiro, irmã Yolanda. Ele nos deu o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós. Ele vai dizer que esse Espírito é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa gloriosa. Deus não somente está nos vendo, mas Ele coloca dentro de nós a pessoa do Espírito Santo para interceder pela vida de cada um de nós, e diz que é com gemidos inexprimíveis, até porque Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Mas aí podemos, irmãos, nesses dias, contar com o auxílio do Espírito Santo, o Paracleto de Deus ao nosso derredor, para nos guiar e nos fortalecer nos momentos de adversidade. Mas ele diz mais no versículo 31, ele vai dizer que Deus ele é por nós. Você pode dizer, Deus é por nós. Agora diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é isso que ele vai dizer no versículo 31. Ele vai dizer que se Deus é por nós, irmãos, o que será que poderá contra as nossas vidas? Será
esse vendaval que nós estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos atravessando, a Bíblia diz que Deus, Ele é por nós em meio a essa situação. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus é por nós, meu irmão. Diga para ele: não atemorize o seu coração, Deus é contigo. Diga aleluia. Terceiro, quarto, irmãos, ele vai dizer que este Deus, além de ser por nós, Ele também nos justifica. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus, você é um eleito de Deus. E a Bíblia vai dizer: é Deus quem os justifica. Justificar significa o ato pela qual Deus nos declara justo mediante o sacrifício do seu Filho lá na cruz do Calvário. Nós somos justos, justificados através do sangue do Cordeiro. E ele vai dizer no versículo 5 ainda, que este Deus, Ele é poderoso para nos livrar de toda condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além disso, o apóstolo Paulo nos fala acerca da grandeza deste amor. Vai dizer que Deus nos amou de tal forma que nada nesta vida poderá nos separar da grandeza deste amor. Isso está no versículo 35, no versículo 38 e versículo 39. Vai dizer, Paulo perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? Será, irmãos, que essa pandemia, por mais forte que seja, tem poder suficiente de nos separar do amor de Cristo? Não. Paulo vai dizer o seguinte: porque será tribulação, será angústia, será perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada. E aí no final ele vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmã Inedina, nada, irmão José Rodrigues, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, irmãos. O amor de Deus é tão grande, tão poderoso para com as nossas vidas, que nada nesta terra é suficiente para nos separar da grandeza deste amor. E Paulo encerra dizendo que nós somos mais do que vencedores. Ele vai dizer no versículo 37, esta palavra é para você nesta tarde: em todas estas coisas. Que coisas? Neste contexto que nós estamos inseridos, essa ameaça diária do vírus, esta crescente do número de mortes, essa pandemia, ele vai dizer: mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos faz mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio da pessoa de Jesus. Diante disso, irmãos, nós temos a certeza que vem a luta, a tribulação e a adversidade que for, mesmo que seja uma luta ferrenha, nada poderá separar você do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante desses tão grandes benefícios que o Senhor nos concede na sua palavra, diante de tantos cuidados, o que Deus requer de nós nesse entardecer?
Ele quer que cada um de nós venhamos corresponder este amor. O amor de Deus é algo recíproco. Ele nos ama, mas deseja também que cada um de nós venhamos amá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. O que Deus requer de nós? Que venhamos nos entregar a Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Abaixa a sua cabeça neste momento. Você que recebeu esta palavra de encorajamento no seu espírito nessa tarde. Vamos orar e logo após passaremos para o momento da ceia do Senhor. Meu irmão, esteja nessa consciência. Nada poderá te separar do amor de Cristo, nada, nem a morte. Por mais forte que seja a morte, igreja, a morte não é suficiente para nos separar. Pelo contrário, a morte é o caminho que nos conduz às mansões celestiais para estarmos juntamente com o Senhor. Paulo vai dizer: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Mas não atemorize o seu coração diante de tantas notícias. Se renda a Ele, se entregue ao Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Pai, que essa palavra de encorajamento encontre morada no coração de cada ouvinte que aqui está, na vida desse irmão que está do outro lado na rede social, no Facebook, Senhor. Essa pessoa que está nos vendo e nos assistindo de casa, que ela receba a força do Senhor, coragem do teu Espírito Santo, para perseverar de pé, permanecer de pé, mesmo diante de todas as adversidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, receba força, receba a coragem de Deus nessa tarde. Amém. Davi dizia: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é a convicção que Davi tinha no coração. Nós vamos passar para o outro momento do nosso culto, que é a ceia do Senhor. E eu creio que os irmãos também vieram com este propósito de participar do banquete da graça, que é a ceia do Senhor. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Quero convidar os diáconos que estão escalados nesta tarde, o irmão Marcos Martins e o irmão Altamiro Gil, para ajudar a compartilhar o cálice.